Até a aula passada, então, a gente começou daí a usar o livro do Lamartine, né, para fazer dimensionamento de parafuso. E a gente viu o capítulo 7, que é a parte de dimensionamento de parafuso simples, né, parafuso de aperto. Que tá... Só deixa eu baixar um pouquinho aqui. Tá aqui, tá? Dimensionamento de uniões por parafusos. Quero parafuso normal, aquele tipo de parafuso que você compra geralmente pronto na loja, tá? Hoje nós vamos ver daí a parte de dimensionamento de o que seria fusos, que a gente geralmente chama, que são roscas quadradas, dente de serra e trapezoidal, basicamente, tá? Então antes a gente estava fazendo, por exemplo, parafuso de aperto, a gente estava fazendo, por exemplo, desses parafusinhos aqui. Agora a gente vai pegar desses parafusos aqui, ó. Basicamente aqui tem um grampo desenhado no SolidWorks, que tem ali uma barrinha roscada com rosca quadrada. Geralmente esse tipo de barra roscada aqui a gente vai utilizar em fuso de máquina. Então, por exemplo, quando a gente tem a parte do torno, vai ter geralmente um fuso lá no torno mecânico também, tá? Ó, então no carro ali, por exemplo, do torno, vai ter um fuso ali que vai ter uma rosca. Alguns é quadrado, algumas é trapezoidal, que vai ter uma porca ali correspondente também, tá? Na parte da caixa de avanço aqui, embaixo ali do barramento, também geralmente tem um. Essas roscas aqui, a gente tem que dimensionar ela. Basicamente, a gente vai pegar uma rosca que já está pronta e a gente vai dimensionar para ver o quanto de peso que ela vai aguentar suportar, tá? Qual que é a diferença desses tipos de rosca aqui, basicamente? A gente tem três tipos aqui. Quando a gente pensa numa rosca triangular, uma rosca normal de parafuso, não sei se vocês já pegaram na mão um parafuso. Eu acho que eu. Peraí que eu tenho um aqui que fica mais fácil de eu mostrar. Um parafuso, quando você pega ele na mão, ele vai ter uma porca, por exemplo, que vai trabalhar com ele. E essa porca, ela tem uma folguinha aqui, ó. Não sei se vocês conseguem observar. Deixa eu puxar. Ó, ele tem essa folga, ó. Ele vai um pouquinho para a direita e um pouquinho para a esquerda, quando eu dou uma forçadinha e a porca não está completamente apertada, tá? E esse tipo de folga, não digo que ela não exista nesse tipo de rosca aqui, mas ela é quase que inexistente, principalmente na quadrada. Então, quando a gente está falando, por exemplo, de uma rosca triangular, ela vai ter bastante folga e ela não vai servir para grande esforço. Ou seja, eu não posso aplicar muita força na parte da rosca, senão ela espana. Não sei se vocês já ouviram falar. Então, quando a gente tem um aperto muito forte, que não pode ter folga, a gente vai usar uma rosca quadrada. Quando a gente tem um sistema intermediário, ela pode ter um pouquinho de folga e não é uma força tão grande, a gente vai usar uma rosca trapezoidal. E quando a gente tem as forças somente num sentido, a gente vai usar essa tal da rosca dente de serra. Quando que a gente vai ter, por exemplo, uma rosca dente de serra? Já viram aqueles elevador de carro que é com rosca? Aqueles para o mecânico, tipo, levantar o carro uns 2 metros para cima para mexer na parte de baixo, que é com rosca? Basicamente, esse tipo de rosca que vai ser empregado, porque ele, para subir o carro, ela precisa fazer bastante força. Então tem que ser a parte como se fosse a parte quadrada. E para descer, ele pode simplesmente largar o peso do carro. Ela pode descer suave. Então daí ela vai descer na parte como se fosse a trapezoidal, certo? Então é esses tipos de rosca que a gente vai dimensionar aqui. Basicamente aqui no exercício proposto, ele tem mais para baixo aqui. Deixa eu achar onde é que ele está. Aqui tem o parafuso. Aqui, ó. Ele tá dando pra gente uma rosca de elevação, tá? Então imaginem que é como se fosse
Deixa eu procurar aqui um elevador de carro. A rosca, ver se eu acho um aqui. Fácil da gente ver. Um que seja fácil da gente visualizar a rosca, pelo menos. Ó. Aqui, ó, tem a parte do elevador de carro, ó. E daí ele tem a rosca aqui, tá? Imaginem que é esse mesmo sistema que a gente está dimensionando aqui. Então ele está dando pra gente que vai ter ali uma barra roscada e que ele tem um mancalzinho de rolamento, um rolamento axial ali embaixo, tá? A gente não viu os tipos de rolamentos, mas acredito que quando a gente terminar aqui, a gente vai para a parte eixos, acho que vai dar tempo da gente dar uma olhada ainda, tá? Aí ele já deu algumas coisas pra gente aqui, ó. Ele disse pra gente que o diâmetro externo da rosca é 50, o passo do parafuso é 8 milímetros, a porca tem um comprimento de 50, então a porca que vai trabalhar ali. O coeficiente de atrito é 0,15 e o torque 46.000 Nm. E daí ele diz que o parafuso é um parafuso de 3 entradas rosca Acme. Rosca Acme é uma rosca trapezoidal, tá? Então, ele já está falando que ele tem esse parafuso ali, beleza? Ó, se eu for procurar aqui rosca Acme, ó, ele já me dá aqui que é uma rosca trapezoidal com 30 graus aqui no Google, beleza? Aí, ele, então, tem esse parafuso aqui e ele está basicamente perguntando quanto de peso que ele pode suportar ali em cima. Então, eu vou conseguir erguer um carro de até quantos quilos? Por exemplo, se ele fosse um elevador de carro, né? Não sei se vai dar para levantar um carro. Vamos ter que calcular aqui para ver. Então, quantos quilos eu consigo arrumar aqui em cima dessa rosca para ela levantar alguma coisa? Então, diâmetro externo, passo do parafuso e parafuso de 3 entradas. Não sei se vocês lembram o que é algo de 3 entradas, mas é o mesmo esquema do parafuso sem fim. É basicamente 3 começos de rosca. Então, se a gente for pegar esse aqui do grampo, por exemplo, ó, tem um comecinho de rosca aqui e eu tenho um outro comecinho de rosca aqui. Então, isso significa que esse parafuso tem 2 entradas, tá? Quando eu digo que um parafuso tem 2 entradas, basicamente eu tenho que multiplicar o passo dele pelo número de entradas para saber quantos milímetros ele vai andar para cima em cada volta que eu der no meu parafuso. Então aqui, por exemplo, ele está dizendo que o passo é 8 e são 3 entradas. Isso significa que ele vai andar 24 milímetros a cada volta que esse meu parafuso girar. Então, cada volta que ele der, vai subir ou descer o sistema de elevação 24 milímetros, tá? O torque, ele está dando aqui para a gente calcula a partir do motor, tá? Vai ter um motor que vai tocar aquela rosca ali, e a gente tem que calcular o torque a partir do motor, que nem a gente já viu nas aulas passadas. Aqui ele já está dando pronto. Esse coeficiente de atrito, ele basicamente está na página 90. Deixa eu subir aqui um pouquinho. Na página 90, aqui ó. Para rosca lisa com boa lubrificação, a gente usa 0,10. Para rosca lisa com lubrificação razoável, a gente usa 0,12. E quando é lubrificação duvidosa, 0,15. Então ele está arrumando ali que é uma lubrificação meio duvidosa. Ele não sabe se o pessoal lubrifica direito ou não, tá? Então ele está dando um coeficiente ali de 0,15. Que daí ele aumenta o atrito na hora de que o motor dá a partida. De 30% ali. Por isso que tem esse coeficiente. Beleza? Que sempre tem um motor elétrico, ele sempre dá um pico, basicamente, no início. Ele faz uma força muito maior para conseguir dar o início, o start do motor, e depois ele estabiliza. Qualquer curva de motor que vocês forem pegar, ele vai lá em cima, daí ele desce e estabiliza enquanto ele estiver funcionando, depois ele desce de novo na hora que ele para, tá? Motor elétrico, obviamente. Motor a combustão depende da parte da aceleração. Então, como é que a gente vai fazer então para dimensionar? Primeiro a gente tem que calcular algumas dimensões da rosca. Então, deixa eu pegar um documento Word, pegar o mesmo da última aula aqui, depois eu só apago a última parte para nós
jogar lá na sala. Então agora nós vamos fazer o exercício da página 94. Vai ser o exercício. Então, primeira coisa que a gente vai calcular é qual que vai ser a altura do filete, ou seja, a altura do triângulozinho que a gente vai ter ali. Se a gente for olhar lá na parte do começo das roscas, ó, ele tá aqui, ó, pra gente, que é a altura do filete. Se for rosca quadrada, é 0,5 vezes o passo. Rosca dente de serra, 0,75 vezes o passo. E se for rosca trapezoidal, ou seja, rosca Acme, a gente vai ter 0,5 vezes o passo. Então, a altura do nosso filete ali vai ser 0,5 vezes o passo. Deixa eu copiar uma fórmula aqui. Então, a altura do filete vai ser 0,5 vezes o P. O passo do nosso parafuso, ele está em milímetros. Então, a altura vai ser 0,5 vezes 8, que vai dar 4 milímetros ali, a altura do nosso filete. A gente vai calcular depois qual que vai ser o diâmetro interno do parafuso. O diâmetro interno a gente vai calcular para depois a gente calcular o diâmetro médio, que é o que a gente usa para dimensionar, tá? Então o diâmetro interno vai ser igual ao diâmetro externo menos 2 vezes o H. Mesma fórmula das engrenagens que a gente utilizava, né? Só que o H agora é a altura do filete, não a altura do dente. Diâmetro externo ele deu para a gente lá que era uma rosca 50 milímetros. 2 vezes 4. Aqui então a gente vai ter 50 menos 8, que vai dar 42 milímetros. Vamos calcular agora o diâmetro médio. Para a gente calcular o diâmetro médio, a gente basicamente vai pegar o diâmetro externo mais o diâmetro interno e dividir por 2. Tá? Vai dar o diâmetro intermediário que a gente tem ali. Então, diâmetro externo do nosso parafuso, 50. O diâmetro interno vai ser 42, dividido por 2. Aqui vai dar 92 dividido por 2. Nós vamos ficar daí com um diâmetro médio de 46 milímetros. Aí nós vamos calcular o avanço do nosso parafuso, que é o quanto que ele vai andar para frente por volta. Então, o avanço é o A, vai ser o número de entradas vezes o passo do nosso parafuso. A gente sabe que o parafuso tem 3 entradas, que ele já deu esse dado para a gente sabe que o passo é 8 milímetros. Então, o avanço vai ser de 24 milímetros, que é o quanto que esse nosso parafuso vai ir para frente por volta. Aí a gente vai calcular o tal do ângulo de avanço que a gente precisa lá na forma. Então, o ângulo de avanço tem uma fórmula um pouco mais elaborada um pouquinho, mas que não é muito difícil também não. Então, a tangente do ângulo de avanço, deixa eu achar aqui o símbolo que ele usa. Não, usei mais recente. O ângulo de avanço, deixa eu ver qual que é o símbolo grego correspondente aqui. Aqui, ó. Acho que é o gama minúsculo esse aqui, se eu não me engano. Então a tangente do ângulo vai ser igual ao avanço dividido pelo diâmetro médio vezes π. Então a tangente
do ângulo de avanço vai ser o passo, que é 24, o diâmetro médio, que é 46, vezes π, que é 3,14. Se a gente fizer essa multiplicação e divisão desse lado aqui, 24 dividido por 46 vezes π, vai dar 0,1661. Tá? A tangente está desse lado multiplicando, a gente vai passar para o lado de cá dividindo. Então aqui ele vai ficar 0,1661 dividido pela tangente. Como a tangente não tem nada aqui, a gente diz que é como se ela tivesse elevado a 1. Então, para a gente passar para cima, ela vai ficar como tangente na menos 1. Então, aqui vai ficar tangente, vou pegar aqui pela equação, sobrescrito, então tangente na menos 1. Cara, é tão mais fácil se tivesse um quadro. Cara, não ter que ficar fazendo essas 500 manobras aqui no Word. Como é que eu vou excluir só esse quadrado aqui? Se eu consigo pegar aqui. Aí. Apagar é meio chato umas horas. Beleza. Tangente na menos 1 do 0,1661. A gente já fez esse cálculo uma vez, se eu não me engano, né? Como é que faz o tangente na menos 1? Basicamente, você vai apertar o Shift e o tangente na calculadora, ele vai ficar como tangente na menos 1 do 0,1661. Aí ele vai dar um ângulo de 9,43 graus. 9,43 graus. Esse vai ser o nosso ângulo aqui. Outra coisa que a gente precisa saber, antes da gente calcular, ele vai pedir lá na fórmula daí qual que é o raio médio. No caso, o nosso diâmetro médio é 46 e o nosso raio médio vai ser 23, né? Então a gente vai calcular agora o peso máximo que essa rosca vai suportar. Então a fórmula do peso máximo é a fórmulazinha um pouco mais elaborada que a gente vai precisar calcular aqui só. Então, o torque é igual ao peso vezes o raio médio vezes, deixa eu ver como é que eu arrumo aqui agora um colchetes. Chaves, colchetes. Então aqui a gente vai ter dentro do colchetes a tangente do ângulo de avanço mais o coeficiente F dividido por 1 menos a tangente de avanço vezes o coeficiente F. Essa daqui vai ser a nossa fórmula. Como a gente quer descobrir o peso, a gente vai jogar os valores e daí vamos resolvendo, tá? O torque, deixa eu voltar lá que eu já não me lembro de cabeça. Vamos achar o exercício aqui. Ó, torque 46 Newton vezes milímetro. Então no lugar do T a gente vai arrumar o 46 mil. O peso é o que a gente quer descobrir. O raio médio vai ser 23 milímetros, porque o diâmetro médio é 46. A tangente do nosso ângulo aqui, tangente de 9,43, vai ser o 0,1661.
0,1661. O coeficiente F é dependendo do tipo de lubrificação. No caso, ele passou para a gente que era duvidosa, então é o 0,15. E aqui, 0,1661 vezes 0,15. Vamos resolver aqui, então, para a gente achar qual que vai ser o peso máximo que a gente consegue aplicar. Então, resolvendo aqui em cima primeiro. 0,1661 mais 0,15. Vai ficar 0,3161. Aqui embaixo, 0,1661 vezes 0,15. 1661 vezes 0,15. 0,0249. Daí 1 menos isso, 0,9751. Aqui. Deixa eu permitir aqui alguém. Beleza? Tá. Descobrimos aqui, então, a parte do colchete. Vamos só fazer a divisão. Então, 0,3161 dividido por 0,9751. Vai dar 0,3241. Então, aqui, 0,3241. Multiplicamos pelo 23. 7,4559. O 7,4559 está multiplicando, a gente vai passar para o lado de lá, dividindo. Então aqui a gente vai ficar com o peso desse lado. E aqui a gente vai ter uma fração, que vai ser o 46.000, dividido por 7,4559. O peso que a gente vai ter, aqui então, vai ser de 6.169,56 Newton. E esse daqui é o peso máximo que a gente consegue arrumar na nossa rosca de elevação. É basicamente isso. Não tem mais o que a gente calcular. Tá? Então a gente sabe que se ultrapassar o 6169,56, aquela rosca ali não vai suportar o peso e ela vai espanar. E se ela estiver abaixo desse peso aqui, ela suporta sem problema nenhum.